Donos de postos de gasolina ameaçam aumentar preços dos combustíveis ainda esta semana. Governo anunciou investimentos de 5 bilhões e meio de reais nas universidades federais. Furto de energia elétrica no ano passado foi o equivalente a tudo produzido pela usina de Belo Monte, a segunda maior do país. Procon registra poucas queixas de consumidores que recebem ligações incômodas de telemarketing, mesmo sem respeito à regra da Anatel. Partidos de direita receberam mais votos que o normal e avançaram na eleição para o novo Parlamento Europeu. ONU aprovou o pedido de cessar fogo na guerra entre Israel e o grupo Hamas na faixa de Gaza. Torcedores espanhóis foram condenados por ofensas ao brasileiro Vini Júnior, que comemorou dizendo que ele é o algoz dos racistas. E os adeptos das atividades físicas estão procurando cada vez mais as academias no período da madrugada. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Os donos dos postos de combustível do país se preparam para um aumento do preço da gasolina e do diesel. A alta está sendo atribuída à medida provisória que compensa a desoneração da folha de pagamento para 17 setores e pequenos municípios. Gasolina de 20 a 36 centavos mais cara por litro, enquanto o diesel pode encarecer de 10 a 23 centavos, e já a partir desta terça-feira. É o que estimam 3 das maiores distribuidoras do Brasil. O motivo? A medida provisória anunciada na semana passada, que limita os créditos do PIS, Programa de Integração Social, e da COFINS, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, para aumentar a arrecadação da União como compensação à desoneração da folha salarial dos 17 setores que mais empregam e dos municípios. Medida que, de acordo com o Instituto Brasileiro do Petróleo, trará um impacto de 10 bilhões de reais para o setor de distribuição de combustíveis do país. Com essa medida, o que acontece? As grandes distribuidoras do setor de combustíveis, que representam 80% do mercado nacional, elas têm créditos tributários em torno de 10 bilhões de reais que elas vão ter que desembolsar por não compensar esses créditos tributários. Obviamente que isso passa a ser uma nova despesa no negócio das grandes distribuidoras. O que vai acontecer? Passa a ser um novo custo. Até o momento, apenas a Ipiranga avisou que vai aumentar os preços, mas a expectativa é que as demais distribuidoras façam o mesmo nos próximos dias. Empresas de diversos setores reclamam da medida e ameaçam ir à justiça para derrubar a mudança, o que pode ser um alento para os motoristas que estão preocupados com o reajuste. Independente da sua classe social, de onde você vive e tudo mais, qualquer aumento em custos que você tem no seu orçamento não é legal e ninguém quer ter mais custo, né? Tem que ir economizando do jeito que dá, né? Mas, infelizmente, hoje a gente coloca 150 de gasolina, é só 2 dias para vir trabalhar, cara. Todo dia aumenta as coisas no nosso país, né? É ridículo. Na verdade, a palavra correta é essa, né? Ridículo, porque todo dia aumenta a gasolina, aumenta gás, aumenta comida, tudo. O nosso país é cruel. Outra possibilidade é a devolução do texto ao Executivo, que na prática anula os efeitos da norma assinada pelo presidente Lula. Ideia que está sendo endossada por frentes parlamentares no Congresso, junto ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. E essa MP é a MP do fim do mundo. O mínimo que eu espero do presidente dessa casa, que se dê o respeito nos seus 200 anos dessa pauta econômica, é devolver essa MP, né? Porque não pode acontecer outra humilhação que foi a questão da desoneração da folha, esse jogo de cena, essa situação de empurra, enquanto tinha que devolver. O Congresso já tinha debatido esse assunto, já tinha deliberado. Em nota, a Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e de Lubrificantes, FECombustíveis, afirmou que a MP poderá gerar impactos no caixa e nos investimentos produtivos e de logística das empresas de produção, distribuição e transporte de combustíveis. Além disso, que existe a probabilidade de aumento de custos na cadeia de circulação comercial dos combustíveis, desde os produtores, passando pelos distribuidores e até o transporte, chegando aos postos e consumidor final.
O governo federal anunciou investimentos de 5 bilhões e meio de reais em obras do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, para as universidades federais. Esta é uma tentativa de avançar nas negociações com os professores, que estão em greve há quase 60 dias. A greve na educação começou em abril deste ano e foi encampada por diversas categorias. Em algumas instituições, são os professores e os técnicos administrativos que aderiram à paralisação. Em outras, apenas um dos dois grupos. Professores e servidores da educação superior que aderiram à greve reivindicam reestruturação de carreira e recomposição salarial e orçamentária, além da revogação de normas aprovadas nos governos dos ex-presidentes Michel Temer e Jair Bolsonaro. Segundo o governo federal, os recursos serão utilizados para realizar melhorias nas universidades e hospitais universitários já existentes e para a criação de 10 novos campos. O anúncio foi feito durante reunião no Palácio do Planalto com reitores das universidades federais. O encontro teve como principal objetivo discutir o futuro do financiamento e da infraestrutura dessas instituições, em um esforço para negociar o fim da greve. O governo pôs um incremento significativo no orçamento das universidades, argumentando que os atuais 6 bilhões de reais são insuficientes e propondo um aumento para 8 bilhões e meio de reais. Esse pleito surge em um momento crítico, com o governo enfrentando um orçamento enxuto. Inicialmente, a lei orçamentária anual, aprovada pelo Congresso, havia reduzido o orçamento para 5 bilhões e 800 milhões de reais. Mas após recomposto para os atuais 6 bilhões de reais, o ministro da Educação, Camilo Santana, destacou que o orçamento das universidades para 2024 será de 6 bilhões 380 milhões de reais. Um pequeno aumento em relação ao ano passado, quando foi de 6 bilhões e 200 milhões de reais, enquanto os institutos federais contarão com 2 bilhões 720 milhões de reais. Sem conseguir entrar em consenso em relação ao orçamento, o governo federal encontrou outra saída. Anunciou um pacote significativo de investimentos no valor de 5 bilhões e meio de reais, por meio do Programa de Aceleração do Crescimento para a Educação Superior das Universidades Federais. O projeto de lei do novo ensino médio poderá ser levado à votação amanhã no Senado. A relatora, a senadora Dorinha, do União Brasil do Tocantins, divulgou hoje alguns pontos de mudança, entre eles a redução da carga horária das disciplinas tradicionais e o espanhol como matéria obrigatória. A proposta deverá ir ao plenário e, caso houver aprovação, voltará à Câmara. O total do número de mortos no Rio Grande do Sul devido às chuvas aumentou, enquanto o número de desaparecidos diminuiu para 38. Os dados são da Defesa Civil. Ao todo, 173 pessoas morreram em decorrência das fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul desde o final de abril. Os dados constam no boletim divulgado recentemente pela Defesa Civil. As cidades com mais ocorrências de mortes são Canoas, com 31 óbitos, Roca Sales, com 13 e Cruzeiro do Sul, com 12 mortos. O total de desaparecidos teve uma diminuição de 44 para 38. Mais de 800 pessoas ficaram feridas durante as enchentes históricas. As chuvas intensas no Rio Grande do Sul começaram no dia 27 de abril em Santa Cruz do Sul, e se estendeu por mais de 470 cidades. Em Porto Alegre, o Lago Guaíba transbordou e causou transtornos e inundações na capital gaúcha por semanas. O nível do lago atingiu 5,6 metros, estabelecendo novo recorde, superando a marca histórica da cheia registrada em 1941. A temperatura dos oceanos em 2023 foi a mais quente da história, segundo a Unesco. A taxa de aquecimento dos mares duplicou nos últimos 20 anos. E toda a costa oceânica brasileira está cerca de 1,5 graus acima da média histórica. Até agora, os oceanos já absorveram mais de 90% do calor capturado na atmosfera da Terra pelo aumento das emissões de gases do efeito estufa. Mas, nos últimos tempos, esse aquecimento vem crescendo muito rápido.
Esse fenômeno pode impactar no descontrole do fitoplâncton, formando uma camada de lodo na superfície da água. Em fevereiro deste ano, o mundo completou um ano com aquecimento das temperaturas do ar acima de 1,5 graus. Mas, no ano passado, algumas regiões dos oceanos atingiram níveis muito próximos do que seria esperado se o aquecimento global do ar atingisse 3 graus acima dos níveis pré-industriais. Os oceanos do planeta são como uma bateria global. Eles absorvem imensas quantidades de calor que são liberadas lentamente. Segundo especialistas da Universidade de Newcastle, no Reino Unido, o fato de não poder simular esses aumentos radicais e compreender o que está acontecendo é assustador. No verão de 2023, boias no litoral da Flórida registraram temperaturas da água mais altas que o nível de calor de uma banheira quente. E os recifes de coral estão passando pela sua 4ª onda de branqueamento em todo o planeta, considerada a mais significativa verificada até hoje. Entre as principais causas estão a concentração cada vez maior de gases do efeito estufa na atmosfera e o forte fenômeno El Niño em 2023 fez com que águas superficiais mais quentes que a média na zona tropical do Oceano Pacífico aumentassem a evaporação, causando imensa transferência de calor para a atmosfera. As águas mais quentes também causam o derretimento do gelo marítimo da Antártida e da Groenlândia, e o nível médio global do mar já aumentou em cerca de 1 a 24 centímetros nos últimos 100 anos. Os especialistas também alertam para o possível aumento das ondas de calor, secas e períodos de frio. O impacto pode ser especialmente forte na Europa e talvez na Ásia Central, além de causar redução das chuvas na América do Sul, o que pode transformar a floresta amazônica em uma savana. E veja a seguir, furto de energia elétrica no ano passado foi o equivalente a tudo produzido pela usina de Belo Monte, a 2ª maior do país. E o PROCON não registra queixas de consumidores que recebem ligações incômodas de telemarketing, mesmo sem respeito à regra da Anatel. A Conab decidiu pedir uma comprovação técnica das empresas que venceram o leilão de arroz realizado na semana passada pelo governo federal. Não faltaram denúncias e suspeitas de algumas coisas fora do padrão. A decisão da Conab para que as empresas que venceram o leilão de arroz promovido pelo governo federal comprovem que têm capacidade técnica de executar a compra e distribuição dos produtos ocorre após a oposição do presidente Lula e também o agronegócio criticarem o pregão e também colocarem em dúvida esse resultado. Isso porque das 4 empresas arrematantes, ou seja, as que venceram a disputa, que adquiriu a maior quantidade de arroz, cerca de metade do total, é uma loja de queijos de nome Wesley A. de Souza, que adquiriu mais de 140 mil toneladas de arroz. A empresa, que tem como capital social 5 milhões de reais, também tem como único sócio uma pessoa com esse nome. A segunda menor, então, arrematante do leilão foi a ASR Locação de Veículos e Máquinas, com sede aqui na capital federal. Sua principal atividade é o aluguel de máquinas e equipamentos, mas nas secundárias constam uma série de outras. Por exemplo, a construção de edifícios e rodovias, obras, publicidade, desenvolvimento de programa de computadores, serviços de escritório e também de limpeza, além de comércio atacadista de diversas categorias, inclusive cereais. O seu único sócio, então, é justamente Crispiniano Espíndola Vanderlei. Ele também participa de outras empresas de transporte e também de um instituto de perícia forense. O empresário, que presidiu a cooperativa de transportes públicos aqui do Distrito Federal entre 2002 e 2009, é citado em uma investigação que mirou, então, o atual deputado federal, então secretário de Transportes do Distrito Federal, Alberto Fraga. Ao todo, então, na última quinta-feira, o governo Lula comprou mais de 200 mil toneladas de arroz importado por mais de R$1 bilhão. O objetivo do governo é amenizar os impactos das chuvas no Rio Grande do Sul sobre o abastecimento e também os preços do próprio cereal. Os furtos de energia elétrica bateram recorde no ano passado. Os chamados gatos superaram a geração da usina hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, a 2ª maior do país.
Os gatos são uma forma de ligação elétrica clandestina feita para furtar energia sem que seja preciso pagar às concessionárias pelo serviço. Se os gatos fossem uma usina de produção, seriam a segunda maior do Brasil. Essa prática ilegal sobrecarrega as redes elétricas, encarece a conta de luz e pode causar curtos-circuitos ou incêndios. No comparativo, essa usina gato também representa 60% do fornecimento da Itaipu para o mercado brasileiro. Os dados são de um levantamento da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, feito com base em informações da Agência Nacional de Energia Elétrica. A região norte do país é a que teve mais incidência de furtos. No mercado financeiro, ficou atento hoje ao primeiro pregão da semana, aos fatos do exterior, como o avanço da direita na eleição para o Parlamento Europeu e a expectativa da divulgação das taxas de juros dos Estados Unidos, marcada para amanhã. No Brasil, o reflexo foi uma alta de 0,61% do dólar, que fechou o dia cotado em R$ 5,35 na venda, o valor mais alto desde janeiro do ano passado. Já a Bolsa contou com a ajuda das ações da Vale e da Petrobras e terminou em estabilidade, aos 120.754 pontos. O endividamento das famílias brasileiras cresceu pelo terceiro mês seguido. 78,8% dos lares brasileiros têm algum tipo de dívida. Os dados foram divulgados hoje pela Confederação Nacional de Bens, Serviços e Turismo. Há quase 2 anos não se viu um número tão alto de famílias com dívidas. É o que mostra a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, que foi divulgada nesta segunda-feira. A pesquisa considera endividados aqueles que possuem qualquer dívida, ainda que não esteja em atraso. O cartão de crédito é a principal forma de endividamento das famílias. 86,9% das contas a serem pagas pelas famílias estão relacionadas ao cartão de crédito. Em seguida, estão as contas referentes aos carnês de prestação e as dívidas adquiridas por meio de crédito pessoal. Um destaque positivo está no número de endividados por cheque especial. Apenas 3,9% das famílias brasileiras estão como usuárias desse tipo de crédito. É o menor número percentual desde o início da pesquisa em 2010. Veja os números da pesquisa. Em maio de 2024, a taxa de famílias com dívidas foi de 78,8%. Em abril, este número era de 78,5%. A pesquisa informa ainda o número de famílias que se declaram muito endividadas, 17,8%. E as inadimplentes, que são as que têm contas em atraso, representam 28,6% das famílias brasileiras. Faz tempo que uma lei da Anatel proíbe as ligações incômodas de telemarketing feitas por robôs. A prática continua e os consumidores reclamam bastante, mas quase ninguém procura os órgãos competentes para garantir os seus direitos. Quem nunca recebeu ligações de empresas oferecendo produtos, serviços e, por muitas vezes, apenas chamadas, onde não se ouve nada do outro lado da linha e, por fim, a chamada é encerrada. Essas ligações inoportunas acabam com a paciência de qualquer um, não é mesmo? A maioria das ligações são realizadas por robôs ou bots, que são utilizados por empresas de telemarketing para disparar contatos em massa com possíveis clientes. Em 2022, a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, protocolou uma lei que as ligações de telemarketing precisam começar com prefixo 0303, para que o cliente do outro lado da linha possa identificar e atender ou não a ligação. Por conta disso, muitas empresas começaram a burlar o sistema, depois que a Anatel passou a bloquear usuários que realizam mais de 100 mil chamadas diárias com duração de 3 segundos. Quanto a essa lei que faz a proibição, as empresas elas não devem fazer as ligações recorrentes. Então, elas devem procurar outros meios, buscar pessoas mesmo e deixar de forma idônea, de buscar de forma legítima, ligar para a pessoa
que você vai fazer uma venda e antes ter a autorização, que é o consentimento legítimo desse cidadão. Uma outra lei, esta estadual, proíbe que as empresas de telemarketing utilizem programas automatizados para realizar ligações aos moradores de Mato Grosso do Sul e se aplica a todas as empresas que realizem vendas, ofertas ou propagandas de produtos ou serviços por telefone. Com isso, as ligações indesejadas de 3 segundos ou mais, sejam elas repetitivas ou pré-definidas para fins comerciais, estão proibidas no estado. O cidadão que se sentir lesado com várias ligações no dia, ele pode procurar o PROCON, fazer a reclamação diretamente e, se ele tiver algum tipo de prejuízo financeiro, pode tomar medidas judiciais e, juntamente com a NPD, buscar também intervenção naquela empresa que fez essas ligações recorrentes. No caso de descumprimento da lei, o infrator estará sujeito às penalidades previstas no Código de Defesa do Consumidor e da Lei Geral de Proteção de Dados. A LGPD ela traz várias penalidades. Uma delas, que eu posso citar aqui, seria a multa em cima do faturamento, 2% do faturamento da empresa. Além de suspensão das atividades, suspensão do tratamento de dados, né? A mais grave seria o reputacional. A imagem da empresa ela fica agravada porque ela está em desacordo com a lei. Embora a insatisfação com essas ligações seja muito grande por parte da população, o PROCON, Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor, não recebe praticamente nenhuma reclamação formal contra essas empresas. A partir do que o consumidor venha no PROCON, faça o registro, o PROCON toma as providências, chama a empresa que está efetuando essas ligações que não eram para ser feitas, né? E pode, afinal, até aplicar uma multa, uma sanção, melhor dizendo, e vai parar com isso, vai diminuir, até outras empresas vão acabar também diminuindo isso em relação aos consumidores, né? Rosemar usa como exemplo a lei para as filas em instituições bancárias, estipulando um tempo máximo para a permanência no local até o atendimento. O PROCON, ao longo do tempo, conseguiu fazer essas fiscalizações e o consumidor ajudou pouco e poderia ajudar mais. Então, são leis que pensam no coletivo, mas na hora da aplicabilidade dessa lei, também tem que ter a participação da sociedade, dos consumidores, para a efetivação do cumprimento dessa lei. A Prefeitura de São Paulo vai criar uma área exclusiva para carros de aplicativos no aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista. O acesso hoje acontece no andar inferior do local, mas tem gerado reclamações por parte dos usuários. A implementação está prevista em até 30 dias e as empresas que não seguirem as regras serão penalizadas, o que pode levar até mesmo à suspensão da habilitação. E depois de amanhã será o Dia dos Namorados, uma data para comemorar com quem você gosta. Vários segmentos do comércio apostam que esta será mais uma oportunidade para alavancar as vendas. O Dia dos Namorados é comemorado no Brasil no dia 12 de junho e, segundo economistas, a data está entre as 3 principais do ano para o comércio. Só na última semana de maio e na 1ª de abril, o faturamento do comércio online brasileiro registrou um aumento de 8,4%, correspondendo a um acréscimo de mais de 834 milhões de reais. A Confederação Nacional de Bens, Serviços e Turismo estima uma alta total de 5,8% no volume de vendas no varejo, somando um total de quase 2 bilhões e 600 milhões de reais. Nos shoppings, o movimento deve subir 4% só nesta semana e, de acordo com a Associação Brasileira de Shopping Centers, 81% dos estabelecimentos estão otimistas com a data. O comércio eletrônico, que já teve alta de 12% no primeiro trimestre do ano, deve continuar a tendência de crescimento e estima o faturamento de mais de 7 bilhões de reais para o Dia dos Namorados. Entre os presentes mais procurados pelos apaixonados estão calçados e acessórios, vestuário, eletroeletrônicos, produtos de belezas e doces. A média é de que cada consumidor gaste cerca de R$ 360. A força das vendas como um todo está relacionada ao momento de expansão do mercado de trabalho e da redução dos juros das operações de crédito. Só em abril deste ano, o país registrou mais de 240
40 mil novas vagas de empregos formais, um recorde para o mês. E veja a seguir: os partidos de direita receberam mais votos que o normal e avançaram na eleição para o novo Parlamento Europeu. E a ONU aprovou o pedido de cessar fogo na guerra entre Israel e o grupo Hamas na faixa de Gaza. O governo de São Paulo abriu pregão online para a compra de 12 mil novas câmeras corporais da Polícia Militar. O edital foi lançado pela gestão de Tarcísio de Freitas no final de maio. O pregão foi aberto para qualquer interessado com capacidade de atender todas as exigências do edital. Entre outras coisas, o documento estabelece que os novos dispositivos tenham qualidade superior de som e imagem em relação às câmeras atuais, melhor conexão e novas funcionalidades como reconhecimento facial e leitura de placas de veículos. Por meio de nota, o governo de São Paulo informou que a modelagem está em conformidade com todas as diretrizes estabelecidas pela Portaria 648 de 2024 do Ministério da Justiça e Segurança Pública, incluindo o tempo de armazenamento das imagens intencionais, que permanece em 365 dias. Mas enquanto o sistema atual grava de forma ininterrupta, sem a possibilidade de interferência do agente, os novos equipamentos deverão ser acionados pelos policiais para dar início à gravação. E essa mudança gerou polêmica. Diante disso, na semana passada, a Polícia Militar de São Paulo publicou uma portaria complementar ao edital com diretrizes que disciplinam o uso das câmeras operacionais portáteis. O documento diz que os equipamentos deverão ser utilizados em todas as ações policiais, todas as fiscalizações atribuídas à Polícia Militar, inclusive as de trânsito e ambientais, em apoio a outras unidades de serviço, como bombeiros ou defesa civil, também na condução de pessoas durante o período em que a custódia e a responsabilidade estiver a cargo da autoridade policial, em situações em que se presuma a necessidade do uso seletivo da força, entre outras ocasiões. Batizado de Olho Vivo, o programa de câmeras nos uniformes de policiais militares começou em São Paulo em 2020 com apenas 30 aparelhos. Atualmente, a PM paulista tem pouco mais de 10 mil câmeras que serão substituídas pelas novas. E o novo edital ainda prevê aumento de 18,5% no número de equipamentos, totalizando, então, 12 mil novas câmeras que funcionarão pelo acionamento dos policiais. O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, manteve o edital do governador de São Paulo sobre as câmeras corporais. O ministro disse que é preciso cumprir as diretrizes determinadas pelo Ministério da Justiça e, como, segundo ele, o governador Tarcísio de Freitas está seguindo as regras, nada deve ser alterado. Mas Luiz Roberto Barroso pediu que o documento da compra seja apresentado no máximo em 6 meses. Espalhar notícias de que a vacina não faz nada ou pode até provocar doenças tem sérias consequências. Muitas já foram provadas e uma aconteceu neste fim de semana em Niterói, no Rio de Janeiro. Apenas 5% dos pais levaram os filhos para serem imunizados contra a paralisia infantil. A poliomielite, também conhecida como paralisia infantil, é uma doença contagiosa aguda causada por um vírus que vive no intestino. Ela pode afetar tanto crianças quanto adultos e é transmitida através de contato direto com fezes e com secreções eliminadas pela boca de pessoas infectadas. Em casos graves, pode comprometer o funcionamento do sistema nervoso, levando à paralisia dos membros e alterações nos movimentos, o que pode ser fatal. Apesar dos esforços, a campanha para vacinar crianças de 1 a 4 anos de idade contra a poliomielite, lançada pelo Ministério da Saúde, registrou uma taxa pequena de procura. Apenas 809 doses foram aplicadas em todo o município de Niterói, na região metropolitana do Rio, o que corresponde a 5% do público
que deve ser imunizado na cidade. Atualmente, a vacinação no Brasil é feita de 2 modos: através da vacina inativa poliomielite, a VIP, que é injetável, e a vacina oral poliomielite, a VOP. A imunização é indicada para crianças a partir de 2 meses, até menores de 5 anos de idade. Mesmo não registrando os casos de poliomielite desde 1989 e ser certificado desde 1994 como área livre da circulação do poliovírus selvagem, o Brasil foi classificado como uma região de alto risco para sua reintrodução. A imunização está disponível nas policlínicas da cidade, nas unidades básicas de saúde e nos módulos do Programa Médico de Família, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. O responsável deve levar a caderneta ou comprovante de vacinação da criança. O governo argentino vai investigar os pedidos de refúgio sobre os procurados pelos ataques em 8 de janeiro. O anúncio foi feito pelo porta-voz Manuel Ardoni durante uma coletiva de imprensa. Afirmou ainda que, se houver criminosos, será seguido o protocolo legal para a situação. A Polícia Federal atestou que há pelo menos 65 foragidos no território argentino. A Comissão Nacional de Refugiados será responsável por avaliar os pedidos caso a caso. O presidente francês Emmanuel Macron dissolve a Assembleia Nacional e convoca eleições. Essa é a primeira vez em que os resultados da votação ao Parlamento Europeu produzem um impacto tão contundente na política, após a extrema-direita vencer de maneira categórica na França. Passada a maratona de 4 dias de votações em 27 países, com cerca de 350 milhões de pessoas aptas a votar, os europeus confirmaram uma guinada à direita na eleição para o Parlamento Europeu, o único órgão eleito da União Europeia. A extrema-direita venceu de maneira contundente na França, onde o presidente Emmanuel Macron convocou eleições legislativas para junho. Ficou em segundo na Alemanha e fincou posições na Áustria e Alemanha. A centro-direita, liderada por Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, segue como a principal força, mas sua margem de ação foi reduzida. Hoje, o posto é ocupado por Ursula, que celebrou a vitória do grupo supranacional Partido Popular da Europa, que engloba partidos de centro-direita. Mas ela sabe que a tarefa de se manter no posto será mais difícil agora. A matemática ficou muito difícil, porque ela não conseguiu conciliar a abertura à extrema-direita com o diálogo com outros grupos, dos quais precisa para se eleger. Apesar dos avanços da extrema-direita e dos impactos que as votações tiveram no continente, a coalizão que comanda o Parlamento Europeu ainda é majoritária, embora com uma margem menor. Há 5 anos, o agrupamento de centro-direita, centro-esquerda e centro tinha 417 cadeiras em uma casa com 705 assentos. Segundo as projeções, o número deve ficar perto de 398 no plenário, com 720 cadeiras. Entre as principais funções dos eurodeputados está a escolha do presidente da Comissão Europeia, o órgão responsável por elaborar e propor leis e medidas votadas pelos parlamentares. A votação está prevista para o dia 30 de junho e, caso algumas disputas precisem de um segundo turno, ele ocorrerá em 7 de julho. Durante o pronunciamento, Macron afirmou que o resultado das urnas foi ruim para os partidos que defendem a Europa e que a decisão de adiantar as eleições previstas inicialmente para 2027 foi um ato de confiança no país. O presidente Macron se reuniu com integrantes do governo para discutir os próximos passos e os detalhes sobre a campanha. O Conselho de Segurança da ONU aprovou por 14 votos a 1 uma resolução do plano de cessar-fogo em Gaza proposto pelos Estados Unidos. A proposta estabelece condições de libertação dos reféns detidos pelo Hamas, a devolução dos restos mortais dos reféns falecidos e a troca de prisioneiros palestinos. A aprovação da resolução ocorre semanas depois de o presidente Joe Biden ter dito que os israelenses concordaram com o plano. O presidente dos Estados Unidos pediu que os militantes do Hamas concordem com uma nova oferta de Israel sobre a libertação de reféns em troca de um cessar-fogo em Gaza, dizendo que essa é a melhor maneira de começar a encerrar o conflito, que começou em 7 de outubro, quando o Hamas atacou o sul de Israel, matando cerca de 1.200 pessoas
e fazendo 251 reféns. Segundo o Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, o número de mortos, no entanto, já ultrapassou os 37 mil. O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas reuniu algumas semanas atrás solicitando um cessar-fogo imediato entre Israel e os militantes palestinos do Hamas e a libertação imediata e incondicional de todos os reféns, o que na época os Estados Unidos se abstiveram na votação feita pelo Conselho. Os 14 membros restantes do Conselho votaram a favor da resolução, que foi proposta por 10 membros eleitos do órgão. Agora, a ONU aprovou o plano dos Estados Unidos para um cessar-fogo em Gaza. O Conselho aprovou por 14 votos a uma resolução apoiando o plano de cessar-fogo. Mas a Rússia se absteve na votação e os Estados Unidos votaram a favor. Antes, o governo americano era avesso à palavra cessa-fogo. No início da guerra de quase 6 meses na faixa de Gaza, e usou seu poder de veto para proteger Israel, aliado dos Estados Unidos, em sua retaliação contra o Hamas pelos ataques. O Hamas, por sua vez, afirmou aos mediadores que não participaria de mais negociações durante a agressão em curso, mas que estava pronto para um acordo completo, incluindo uma troca de reféns e prisioneiros se Israel parasse a guerra. O ministro do Gabinete de Guerra de Israel, Benny Gantz, anunciou sua renúncia ao cargo no governo de emergência em meio à guerra com o grupo fundamentalista islâmico Hamas na faixa de Gaza. Em discurso, Gantz explicou que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, impede de avançar para a verdadeira vitória. O ministro pediu ao primeiro-ministro que vá às eleições o mais rápido possível, afirmando que para Gaza é necessário implementar o plano de cessar-fogo oferecido pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. O exército de Israel resgatou neste sábado 4 reféns que estavam sob poder do Hamas há 8 meses. Os reféns tinham sido capturados por militantes do grupo durante um festival de música eletrônica em 7 de outubro do ano passado. Os militares israelenses disseram que suas tropas resgataram os 4 reféns israelenses com vida em Gaza, após uma complexa operação. This morning, at 11 a.m., Esta manhã, as forças especiais israelitas conduziram uma complexa missão de resgate de reféns e resgataram com sucesso 4 dos nossos reféns do cativeiro do Hamas em Gaza: Noar Gamani, Almog Mirjan, Shlov Ziv e Andrei Kozlov. Eles estão de volta a Israel, eles estão vivos e eles estão bem. O resgate ocorreu 8 meses após o ataque ao Festival de Música Nova em 7 de outubro e a outras áreas do sul de Israel, quando o grupo extremista do Hamas fizeram 251 reféns, segundo o exército de Israel. 116 reféns permanecem no território palestino e 41 pessoas o exército afirma estarem mortos. A operação de resgate de Israel deixou 270 palestinos mortos e outros 698 feridos, entre eles alguns em estado grave, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas. Um soldado israelense também foi morto, segundo Israel. Um hospital de Gaza disse que os ataques israelenses mataram pelo menos 15 pessoas neste sábado. Os ataques aconteceram em áreas centrais do território, incluindo o campo de Nuzerat, onde os outros 4 reféns estavam. Intensos ataques aéreos israelenses na província central deixaram dezenas de feridos que foram levados ao hospital. Nas últimas semanas, os militares realizaram intensos ataques aéreos e terrestres em Nuzerat e arredores. Os militares atacaram uma escola transformada em abrigo, gerido pela Agência da ONU de Apoio aos Refugiados Palestinos, onde 37 pessoas morreram. Os militares israelitas reconheceram que conduziram o ataque no campo de refugiados, mas tinha como alvo um dos líderes do Hamas e que 17 terroristas foram mortos. Em um comunicado, o Hamas afirmou que a libertação dos 4 reféns é um sinal de fracasso e não uma conquista. O grupo terrorista e o governo de Israel não está conseguindo chegar a um consenso para um acordo de cessar-fogo e a libertação de todos os reféns. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu se reuniu com reféns resgatados e suas famílias no hospital Sheba em Ramat Gan, uma cidade perto de Tel Aviv, no sábado.
O primeiro-ministro também se encontrou com outro prisioneiro resgatado. Netanyahu prometeu que Israel está empenhado em trazer de volta os restantes reféns em Gaza. Ele também disse que o governo israelense espera que o Hamas liberte todos eles. Mas se não fizer, Israel fará tudo o que for preciso para trazer todos de volta para casa. E veja daqui a pouco, torcedores espanhóis foram condenados por ofensas ao brasileiro Vini Júnior, que comemorou dizendo que ele é o algoz dos racistas. E os adeptos das atividades físicas estão procurando cada vez mais as academias no período da madrugada. Depois de 500 anos, choveu no deserto do Atacama, no Chile, mas o excesso de água prejudicou a fauna do lugar, que não estava acostumada com um fenômeno tão natural para o mundo inteiro, menos para aquela região. No planeta Terra, não há vida sem água, mas para micróbios adaptados a viverem em condições extremas e áridas, ter água repentinamente excessiva pode ser mortal. Foi o que aconteceu no deserto do Atacama, no Chile, em 2015 e, novamente, em 2017. Não houve evidências de chuva nesta região nos últimos 500 anos, embora os relatórios do clima sugerem que isso deve ocorrer a cada século. Os cientistas esperavam como consequência ver a vida florescer no deserto, mas aconteceu exatamente o oposto. Mesmo com a escassez de água no deserto, não quer dizer que não há vida. O solo é rico em sais, nitratos e sulfatos, e contém poucos compostos orgânicos, o que é favorável para conter pequenos tipos de vida. A repentina e maciça entrada da chuva em regiões que permaneceram hiperáridas por milhões de anos é prejudicial para a maioria das espécies microbianas do solo da superfície, que são muito adaptadas para sobreviver com escassas quantidades de água líquida e rapidamente sofrem um choque osmótico quando a água se torna subitamente abundante. As chuvas sem precedentes são o resultado da mudança das condições climáticas no Oceano Pacífico. A precipitação resultou em uma extinção generalizada de espécies microbiais nativas. A taxa da extinção local, segundo o novo estudo, alcançou em até 85% nos lugares mais atingidos. Trata-se de uma má notícia para o Atacama, mas o estudo também pode representar algo negativo para a vida em Marte. Cientistas acreditam que o planeta vermelho teve muita água em sua superfície entre 4,5 bilhões e 3,5 bilhões de anos atrás. Mas depois de perder sua atmosfera e ficar seco, provavelmente passou por períodos úmidos. Se ainda houvesse comunidades microbianas resistentes ao processo de secagem extrema em Marte, elas teriam sido submetidas a processos de estresse osmótico semelhantes aos que vimos no Atacama. Ou seja, o reaparecimento da água poderia ter destruído a vida em Marte, se alguma vez realmente esteve lá. E isso pode representar um quadro totalmente diferente do que especialistas sabem sobre a vida no sistema solar. O Ministério Público Federal declarou o programa Escolas Cívicos Militares como inconstitucional. A nota publicada hoje diz que a política implementada pelo governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, está fora do modelo nacional de educação. O MPF expressou que a prática deve ser apenas empregada em escolas militares pela diferença do modelo de educação civil. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, deve se manifestar ao STF para o julgamento do caso. Após dias difíceis no Corinthians, o presidente Augusto Melo se pronunciou nesta segunda-feira. Na coletiva, ele culpou supostos traidores pelo fim do contrato com a Vaidbet e negou qualquer chance de impeachment. Augusto Melo derrubou o grupo de Andrei Sanches na última eleição, após 16 anos no poder. Mas o atual presidente vem causando polêmicas desde o início de 2024. A maior e mais recente foi a quebra contratual com a casa de apostas Vaidbet. Ele afirmou que a rescisão aconteceu por causa de alguns traidores que tentam atrapalhar sua gestão.
Os opositores que não querem o bem do Corinthians. As pessoas que não aceitam que perderam a eleição, as pessoas que... Será que são corintianos? De verdade? Será que eles querem o bem do Corinthians? Eu, nessa gestão e durante a campanha, sempre deixei claro que eu quero trabalhar para o próximo. Com certeza, o próximo presidente ele é corintiano de verdade, assim como eu. Então, ele quer o bem do Corinthians. Então, quanto melhor eu deixar o Corinthians para ele, maior o Corinthians será a cada gestão. E é isso que eu faço aqui. Infelizmente, as pessoas não querem o bem do Corinthians, usam isso politicamente, para que a gente possa ter esses problemas todos, principalmente financeiramente, para que nos sufoquem financeiramente, porque eles sabem que essa gestão está resgatando grandes empresas, grandes nomes, quem acredita na gestão, que acredita no Corinthians, que o Corinthians, pela torcida fiel que ele tem, essa torcida ela dá retorno para qualquer grande empresa que investe no clube. O presidente do clube alvinegro também confessou os erros da gestão, principalmente por contratar alguns diretores por motivos políticos, mas afirma que o problema já foi corrigido internamente. Errei de colocar certas pessoas aqui dentro, mas estamos colocando de novo na rota. E sempre deixei claro, amigos meus será do portão do Parque São Jorge para fora. E provei isso para vocês. Por mais que fosse meu amigo na época, por mais que fosse, não tenha competência de estar aqui dentro, não estará aqui dentro. Os que estão aqui hoje são de verdade, têm competência. E sem dar maiores explicações, Augusto Melo também afirmou que não tem o menor conhecimento sobre uma negociação do goleiro Carlos Miguel. O próprio jogador já disse que está em negociações com o Nottingham Forest, da Inglaterra. Mas, pelo jeito, o presidente corintiano não viu a reportagem. O atacante da seleção brasileira e do Real Madrid, Vinícius Júnior, conquistou uma vitória fora de campo. A luta contra o racismo. 3 torcedores que confessaram o crime foram condenados hoje pela Justiça espanhola. A vitória foi contra 3 torcedores do Valência. Na partida do dia 21 de maio de 2023, Vini Júnior foi recebido no estádio Mestalla com gritos generalizados de macaco pela torcida rival. Os 3 torcedores confessaram o ato racista e foram condenados a 8 meses de prisão. Os condenados não têm antecedentes criminais e, por esse motivo, não serão levados para uma penitenciária, já que a Corte Espanhola suspende as penas de prisão quando não superam 2 anos de condenação. Além disso, os 3 torcedores terão que pagar os custos vinculados ao processo e não poderão frequentar estádios de futebol para as partidas do Campeonato Espanhol ou da seleção durante 2 anos. Essa foi considerada a primeira condenação por atos racistas emitida pelos tribunais penais da Espanha. Vini Júnior e o Real Madrid comemoraram a decisão. Ele agradeceu à La Liga e ao clube por ajudarem na condenação e lançou um desafio com sentido de desabafo. Disse que não se sente humilhado, mas sim um algoz dos racistas. E afirmou que a partir de agora que eles tenham medo na hora de pensar em xingar alguém. E para quem gosta de atividade física, é bom saber que não falta hora para exercitar o corpo. Um levantamento mostrou que muitos brasileiros têm preferido treinar no horário não muito convencional para cuidar da saúde. De cada 20 alunos, 1 passou a treinar em academias durante a madrugada. O levantamento da plataforma de benefícios de bem-estar Well Hub, o antigo Gympass, mostra que a frequência nas academias durante a madrugada deu esse boom nos últimos 5 anos. Enquanto em 2019, menos de 1% dos usuários da plataforma treinavam nesse período, agora em 2024, cerca de 5,5% deles treinam entre meia-noite e 5 horas da manhã. A pesquisa reúne dados de todo o Brasil e tem como base o horário oficial de Brasília. Segundo a Well Hub, esse aumento pode ser explicado por mudanças no estilo de vida e também pela busca por flexibilidade de horários. Mas o treino na madrugada pode não render os resultados esperados. Segundo especialistas, treinar sem descanso afeta a capacidade de emagrecimento e ganho de massa muscular, já que o sono regula processos fisiológicos como digestão,
músculos e sistema imunológico. Além disso, a falta de sono de qualidade no horário convencional pode prejudicar as atividades do dia seguinte, tanto as do trabalho quanto as rotineiras, como subir escadas, por exemplo. Por outro lado, os especialistas alertam que se a pessoa não tem outro horário para se exercitar, é melhor ir à academia de madrugada com regularidade do que ser sedentário. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.